Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pacata cidade de Saint-Clair, conhecida por seu colégio de elite e tradições rígidas, alguns alunos já eram estigmatizados antes mesmo de cruzarem os portões da escola. Mas entre eles, um nome logo brilharia apesar dos preconceitos: Malik. Malik era um garoto quieto e reservado de 15 anos com um talento musical excepcional. Ele havia aprendido piano sozinho, usando vídeos, partituras e sua paixão avassaladora pela música clássica. Sua reputação estava crescendo no bairro, mas o que ele não sabia era que em Saint-Clair, talentos como o dele também podiam atrair o pior tipo de inveja. Madame Lemoine, sua professora de piano, era a própria personificação da arrogância. Uma mulher na casa dos 40, lecionava no colégio havia mais de 15 anos e acreditava que a música era um privilégio reservado a pessoas de famílias ricas e cultas. Seu racismo e desprezo por alunos diferentes eram bem conhecidos por ex-alunos, mas nunca foram confrontados publicamente. No dia em que Malik entrou em sua sala de aula, Madame Lemoine o analisou com os olhos, um sorriso frio nos lábios. Ela ainda não tinha dito nada, mas em sua mente uma ideia cruel já germinava: mostrar a todos que aquele menino negro e recém-chegado não pertencia àquele lugar. A sala de música era um santuário de instrumentos de madeira polida e partituras antigas. O piso de parquete brilhava na luz filtrada que entrava pelas grandes janelas. Malik sentou-se ao piano de cauda com o coração acelerado, sentindo tanto a emoção de tocar quanto uma estranha tensão no ar. Os outros alunos cochichavam entre si, alguns impacientes, outros ligeiramente inquietos, percebendo a hostilidade no semblante do professor. Madame Lemoine, de pé atrás de sua mesa, olhou para ele com uma mistura de desprezo e curiosidade. Ela queria que cada gesto de Malik, cada nota, se tornasse uma oportunidade para zombaria. Ela já podia imaginar as risadas e os comentários sarcásticos que ecoariam pela sala, pensando que seria um entretenimento para ela e um aviso para os outros: aqui, ninguém supera a minha grandeza. Mas Malik, apesar de jovem, possuía algo que Madame Lemoine não conseguia controlar: um dom inato para a música e uma confiança tranquila em seu talento. Ele ainda não sabia que hoje enfrentaria mais do que uma simples aula de piano. Ele se depararia com a crueldade e o ciúme de um adulto, e diante de toda a turma. Este prólogo prepara o terreno, o local, as personagens, as tensões e os riscos envolvidos. Tudo está pronto para o confronto eclodir, e para a arrogância de Madame Lemoine colidir com a resiliência e o talento de Malik. Na manhã seguinte, a sala de música da Saint-Clair High School parecia mais silenciosa que o normal. Os alunos acomodaram-se nas cadeiras de madeira, com os olhos fixos no piano de cauda reluzente, como se um presságio invisível pairasse no ar. Malik entrou com a mochila a tiracolo, o olhar calmo, porém atento. Ele já pressentia que algo estava errado. Madame Lemoine, sentada em sua plataforma atrás do piano, olhou fixamente para ele. Seu sorriso frio e calculista fez alguns dos alunos estremecerem. "Olá, Malik", disse ela com uma voz doce, mas gélida. "Hoje você vai nos mostrar do que você realmente é capaz." Malik assentiu com a cabeça, colocando as mãos delicadamente sobre o teclado. Respirou fundo e começou a tocar a primeira peça que havia preparado. As notas se elevaram, puras e harmoniosas, mas Madame Lemoine quebrou o silêncio com um comentário sarcástico. Interessante. Interessante mesmo. Mas será que podemos chamar isso de música?" Um murmúrio percorreu a sala de aula. Alguns alunos sorriram timidamente, outros desviaram o olhar, desconfortáveis diante da evidente crueldade do professor. Malik, porém, continuou a tocar, totalmente concentrado. Cada nota ressoava com clareza e emoção, desafiando silenciosamente o desprezo que o cercava. "Oh, não, não", exclamou Madame Lemoine, batendo palmas no piano. "Não se toca assim. É preciso sentir a música. Mas suponho que algumas pessoas não nascem com esse domingo." Os alunos riram, envergonhados e cúmplices apesar de si mesmos, enquanto Malik rangia os dentes. Sua mente estava calma, mas por dentro, uma chama de determinação ardia. Ele sabia que não podia deixar aquela mulher destruir seu talento ou sua dignidade. De repente, ela se inclinou ainda mais para perto, tentando tocar suas mãos para corrigir sua técnica, um gesto humilhante com o intuito de intimidá-lo. Malik recuou ligeiramente, mas seus dedos permaneceram firmes nas teclas. Um silêncio pesado se instalou enquanto a turma prendia a respiração. Malik finalmente terminou a peça. A última nota ecoou por um longo tempo no salão. Os aplausos foram tímidos, hesitantes, mas sinceros.
Madame Lemoine, no entanto, permaneceu paralisada, sem conseguir encontrar uma palavra para continuar seu ataque. Pela primeira vez, ela havia perdido o controle da situação. Naquele momento de silêncio, todos perceberam uma mudança. A humilhação que ela havia orquestrado estava se voltando contra ela. Os alunos trocaram olhares surpresos e admirados, compreendendo que Malik havia conquistado mais do que apenas uma nota perfeita. Ele havia demonstrado sua dignidade e coragem. Após o término da aula, a sala de música parecia mais pesada do que nunca. Os alunos conversavam em voz baixa, alguns parabenizando Malik por sua apresentação, outros ainda atordoados pela crueldade de Madame Lemoine. Ela, por outro lado, estava vermelha de raiva. Seu orgulho havia sido ferido diante de toda a turma. Cada nota perfeita que Malik lhe dava a lembrava de que ela não conseguirá derrotá-lo, e esse pensamento a enfurecia. Muito bem, Malik, disse ela com a voz embargada, tentando recuperar o controle. Você pode ir, por hoje. Malik levantou-se calmamente sem dizer uma palavra. Mas em vez de sair da sala em silêncio, parou e virou-se para encarar seus colegas. A música não serve para menosprezar ninguém, disse ele suavemente, mas com uma firmeza que fez a turma estremecer. Ela serve para ser compartilhada. E eu acho que todos merecem respeito, independentemente de sua origem ou cor da pele. Um murmúrio percorreu a sala. Os alunos, inspirados por sua coragem, assentiram com a cabeça em aprovação. Até mesmo alguns que haviam rido antes se sentiram envergonhados. Incomodada com a declaração, Madame Lemoine sentiu que a humilhação que pretendia infligir se voltou contra ela. Os olhos dos alunos agora estavam fixos em Malik, cheios de admiração, e não nela. Ela havia subestimado a força silenciosa daquele jovem. Nos dias seguintes, a atitude da turma mudou. Malik não era mais apenas um aluno novo. Ele havia se tornado um exemplo de talento e dignidade. Os alunos o procuravam para pedir conselhos sobre piano, e até mesmo aqueles que temiam Madame Lemoine começaram a vê-la de forma diferente, percebendo sua crueldade e arrogância. Madame Lemoine, no entanto, não podia ignorar a verdade. Cada sorriso dirigido a Malik, cada salva de palmas para suas apresentações, era um lembrete constante de seu fracasso em humilhá-lo. Ela queria mostrar que tinha o poder, mas acabará de descobrir que não controlava tudo. E foi nesse momento que a primeira lição de Malik sobre vingança silenciosa se tornou evidente. Ele não buscou confrontá-lo abertamente. Mas seu talento, sua maestria e sua dignidade eram agora armas muito mais poderosas do que sarcasmo ou humilhação. As sementes da vingança foram plantadas, e Madame Lemoine logo perceberia que todo ato cruel tinha uma consequência, mesmo quando ela pensava estar agindo com total impunidade. Passaram-se algumas semanas desde a tentativa frustrada de humilhação da Madame Lemoine. Malik continuava a se destacar no piano, praticando com paixão e constância. Seu progresso era notável e sua reputação crescia, não só entre seus colegas, mas também entre seus professores. Certo dia, o colégio organizou um pequeno concerto interno, onde cada aluno teve que se apresentar para toda a escola. Madame Lemoine, é claro, insistiu que Malik participasse. Ela pensou que poderia aproveitar a oportunidade para criticá-lo publicamente e lembrar a todos que ela mandava. No dia do concerto, o salão estava lotado. Pais, alunos e professores estavam todos presentes. Malik subiu ao palco calmamente com as mãos tremendo levemente antes de se sentar ao piano. Madame Lemoine, sentada na primeira fila, exibia seu habitual sorriso cruel. Mostre-nos o que você sabe fazer, disse ela sarcasticamente. Malik respirou fundo e começou a tocar. A música se elevou pura e magnífica. As notas, ao mesmo tempo poderosas e delicadas, preencheram a sala com uma emoção palpável. A plateia ficou cativada e até Madame Lemoine ficou sem palavras. Conforme a peça avançava, os murmúrios de admiração transformaram-se em aplausos espontâneos. Cada nota tocada por Malik era uma lembrança de sua maestria e dignidade. Os alunos que antes haviam rido dele agora estavam de pé, dando ao jovem pianista uma ovação de pé. Madame Lemoine, vermelha de vergonha e sem palavras, sentiu sua autoridade derreter como neve ao sol. A vingança de Malik não foi violenta, mas foi devastadora. Sua música falou por ele, revelando a fraqueza e arrogância de sua mestra. Ao final da apresentação, Malik se levantou e fez uma reverência, recebendo uma ovação de pé. Madame Lemoine desviou o olhar, consciente de que sua reputação acabará de sofrer um golpe irreparável. Os outros professores na sala trocaram olhares cúmplices. O comportamento racista e humilhante de Madame Lemoine não passaria mais despercebido. Malik saiu do palco com o coração leve.
Ele nunca quisera magoar Madame Lemoyne, mas provar algo essencial: dignidade, talento e coragem são sempre mais fortes do que ódio e arrogância. Naquele dia, toda a escola compreendeu que a verdadeira autoridade não reside no medo, mas no respeito e no autocontrole. E para Madame Lemoyne, a lição foi amarga e indelével. Humilhar um aluno talentoso equivale sempre a humilhar a si mesmo. Algumas semanas após o concerto interno, a escola secundária Saint Clair preparava seu concurso anual de música. Um evento onde os melhores alunos tinham a oportunidade de se apresentar diante de um júri prestigiado e convidados externos. Malik havia sido selecionado para representar sua turma, e a notícia se espalhou rapidamente por toda a escola. Madame Lemoyne, apesar do orgulho ferido, teve que aceitar a participação dele. Ela sabia que o talento dele era inegável, mas cada sorriso e cada palavra de apreço dirigida a Malik feriam seu ego. No dia da competição, o salão estava lotado. Alunos, pais e professores estavam todos ansiosos, mas todos já tinham ouvido falar do jovem prodígio. Malik sentou-se ao piano de cauda, o rosto sereno, as mãos repousando sobre as teclas como se estivesse tocando um tesouro. Desde as primeiras notas, um silêncio respeitoso se instalou. Sua música não era mais apenas tecnicamente perfeita. Contava uma história, uma mistura de força e dignidade, de luta e triunfo. Cada nota ressoava nos corações da plateia, transmitindo a emoção de Malik e a lição que ele havia aprendido e aplicado. A música não deve humilhar, mas sim elevar. Madame Lemoyne, sentada na plateia, sentiu o coração apertar. Cada aplauso para Malik, cada olhar de admiração, a fazia lembrar de sua própria injustiça passada. Ela pensara que poderia esmagá-lo com escárnio e arrogância, mas acabará de testemunhar sua retumbante vitória. A amargura se misturava à vergonha. Ela compreendeu finalmente que o verdadeiro poder não reside na dominação, mas no respeito e na integridade. Quando Malik terminou, a sala irrompeu em aplausos. O júri se levantou, aplaudindo longamente, e vários professores vieram parabenizá-lo, alguns com um sorriso cúmplice que dizia muito sobre a derrota moral de Madame Lemoyne. Malik curvou-se graciosamente, sem uma palavra de vingança ou rancor. Não precisava, sua música falará por si. Quanto a Madame Lemoyne, permaneceu sentada em silêncio, consciente de que aquele dia lhe reservara a lição mais amarga. Humilhar alguém jamais gera respeito. Mas a coragem e o talento jamais podem ser destruídos. A partir daquele dia, Malik passou a ser reconhecido não apenas por seu talento excepcional, mas também por sua dignidade e coragem. E para Madame Lemoyne, a vergonha tornou-se uma constante lembrança. Arrogância e racismo jamais levam à grandeza, mas justiça e respeito podem transformar até mesmo as situações mais humildes em triunfos memoráveis.